Senhor presidente, membros da mesa, colega vereadora Marisa Hummel, vereadora Dadá, demais vereadores, população aqui presente, a quem quero cumprimentar minha assessora Noriane, a dona Marisa, a mãe do vereador Brena Naia, meu amigo Roberto Mendes, a Eva, esposa do nobre vereador Odeci Baninho, Júlio, Renato, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Quero cumprimentar os demais que se fazem presente, Toninho, todos aqui, e também os internautas que estão nos acompanhando até esse momento. Bem, eu gostaria, senhor presidente, de iniciar a minha fala me juntando mais uma vez ao comentário do nobre vereador Max quanto à questão dos andarilhos. Quero reforçar a minha preocupação com este grave indicador de instabilidade social. E, portanto, é uma situação que carece de política pública. Embora o nobre vereador Brena Naia tenha apontado os órgãos que devem procurar, mas eu acredito que deve haver uma mobilização de todos, para que realmente não aconteça o que está sendo denunciado pelo nobre vereador Max. Ou seja, está despejando pessoas, seres humanos, pessoas em condições, social precária, dentro de nossa cidade, tendo sabido por todos que nós já temos os nossos problemas e é preciso que encaremos isso seriamente. Porque senão, cada vez mais, seremos reféns desses indicadores totalmente prejudiciais ao bom andamento da cidade. Então, quero me juntar à fala do nobre vereador Max quanto a essas questões e pedir para que todo o poder executivo, para que todos os segmentos da cidade estejam atentos a isso. Porque isso é um forte indicador que algo mais grave pode acontecer a qualquer um de nós ou dos nossos. Também quero aqui me juntar à fala do nobre vereador Nenê do São João quanto à questão dos parquinhos. É lamentável essa condição de que criança acima da idade permitida por esses brinquedos façam uso desse material, desse equipamento que vai ajudar no desenvolvimento das crianças. É lamentável. E depois que ficar totalmente destruído, a hora que ficar totalmente impossível de ser usado, vão cobrar os vereadores para dizer que não estão olhando por isso. Agora, tenho dito nesta tribuna e tenho dito no meu comportamento e nas minhas atitudes enquanto político que estou. Cada um de nós somos fiscais. Cada um de nós temos compromisso com a coisa pública. Porque ali está o tributo de todos nós. Não é só os nossos de vereadores, não é só o do prefeito ou dos secretários. É preciso enobrecer as atitudes do executivo quando fazem essas realizações. É lamentável, nobre vereador, a gente tem que se colocar desta forma, aqui nesta tribuna, pedindo que as pessoas tenham respeito pela coisa pública, porque se aquilo foi colocado, é porque alguém vai fazer uso daquilo. E se vai fazer uso, é porque precisa. A criança precisa do entretenimento, a família precisa do entretenimento, e isso é um desrespeito. Quero também aqui, senhor presidente, levantar outro problema gravíssimo de nossa cidade. E aqui também cabe a todos a mesma preocupação. É a questão dos animais, dos cachorros, dos cães, que estão espalhados por nossa cidade. E os senhores sabem o que pode gerar tudo isso. Pode gerar um grave problema de saúde pública. E o que nós estamos fazendo? Cobrando o executivo que tem que ter um canil. Resolve? Resolve? Parte do problema. Mas parte do outro problema é a educação que devemos ter quando adotamos um animal de estimação. Porque a hora que nos cansamos, a hora que não temos mais recurso, jogamos nas ruas e aí responda ao poder público sobre isso. Responda aos nobres vereadores que foram eleitos para isso. Não, senhores.
Aqui sempre vou cobrar, vou fazer a minha parte, mas também vou cobrar de cada cidadão a responsabilidade que tem com toda a coisa pública. E aqui é preciso enaltecer o trabalho de alguns cidadãos que têm se preocupado com isso. E aqui recebi do meu querido amigo Roberto Mendes, uma pessoa que é a Isadora Panal, que está tentando montar uma ONG, porque ela tem preocupação com isso. Ela tem um grupo de amigas que vendem rifa, que estão tentando fazer a sua parte. E os demais? Esta casa tem que trazer o tema da questão dos animais. Nós temos que estar discutindo isso. Assim como nós temos que estar discutindo nessa casa, como audiência temática, a questão do meio ambiente. Isso também já tenho me colocado aqui, senhores. A gente não pode fugir dessas discussões. Se o canil resolvesse o problema, não teria acabado como acabou. Porque eu sei que existiu o canil lá atrás. E por que acabou? Então, nós precisamos ver isso. Porque da mesma forma que fazem com os andarilhos, também vão fazer com os cães e gatos. Alguém vai sair da sua cidade, vai passar por aqui e vai deixar para alguém que sinta dó ou pena e pegue, ou senão vai ser mais um andando para a cidade. E a coisa mais grave que eu tenho observado, principalmente lá no meu bairro, esses cães famintos, estão rasgando os recipientes de lixo doméstico, aí aquela sujeirada na frente das residências, que aí a gente tem que lavar, e que aí nós estamos facilitando as oportunidades para os animais peçonhentos, para as baratas, para as formigas. E aí? Aí a gente toca o cachorro para não rasgar o lixo. Mas ele está com fome. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando nas redes sociais dos cachorrinhos maravilhosos, que fazem coisas maravilhosas, mas e esses que já perderam a beleza, que já perderam o encanto, e estão aí, batendo em nossa casa e dizendo, o que irão fazer por mim? Então, é preciso que toda a sociedade se erga e faça uma discussão sobre isso. Também quero me colocar aqui, senhor presidente, com relação ao concurso público, a gente não pode deixar de falar sobre isso. E aqui eu fico triste e frustrado. Por quê? Porque o que eu mais vi foram pessoas, foram candidatos preocupados, estudando, deixando os finais de semana, deixando a família para garantir uma oportunidade de igual, com seus iguais, para poder conseguir conquistar um espaço como um servidor público. E, lamentavelmente, a gente assiste pelas redes sociais aquilo que foi demonstrado. Não pode acontecer isso, gente. A gente fica ferido no sentimento humano da gente. Isso não é justo. E eu quero dizer aqui, todos os candidatos que se sentirem lesados, reclamem, procurem uma representação. Mas diante de tudo isso, vamos anular tudo que foi feito? Mas não podemos esquecer que nesta casa já foi votado por 2 vezes a prorrogação do processo seletivo número 1 de 2015. Então não cabe mais. E como vai ficar a cidade? Então é preciso haver muita responsabilidade sobre a decisão que só será tomada diante dessa questão. Mas que foi lamentável, foi. E por quê? A gente vê que não foi uma coisa que aconteceu em todos os lugares. Mas em alguns lugares aconteceu. E como eu tenho dito, tudo que é errado tem uma repercussão maior. Né? E aí, as pessoas de bem, as pessoas que foram lá, se comprometeram, que não fizeram uso de celular, que não fizeram uso de subterfúgio, de ir para banheiro para poder fazer o que quer que seja, aproveitar as oportunidades, aquelas que sentaram e procuraram fazer, vão ser penalizadas, senhores? É isso que nós temos que nos perguntar. A seriedade dessas pessoas. Então vamos ser responsáveis com as argumentações de todos os lados. E disso vamos tirar o bom senso, vamos tirar o consenso.
Também quero aqui, senhor presidente, parabenizar a atitude do nobre vereador Carlinhos da Saúde, por assumir a sua história e, consequentemente, nobre vereador, ao assumir a sua história, você assume todos os fatos que compõem a sua vida. E a gente não deve se envergonhar de nossa história. Ela é sempre rica, porque ela é feita de perdas e ganhos, de acertos e erros. Então, se nós acertamos ou erramos, o tempo vai dizer, o tempo é o Senhor de tudo. E Ele aponta naquilo que erramos, naquilo que acertamos. Mas de uma forma ou de outra, o tempo está nos educando. Então, quero parabenizá-lo, essa coragem que teve de assumir o problema que Vossa Excelência teve, e sempre está dizendo aqui, a preocupação que você tem, da oportunidade que teve em sua vida de fazer pelos mais necessitados. E eu sempre disse, se o Carlinhos da Saúde existe, é porque o sistema permite. É porque o sistema não está funcionando como deveria funcionar. Porque se o sistema funcionasse como deveria funcionar, não existiria Carlinhos da Saúde, como não existiria Dimas da Santa Casa, como não existiria ninguém. E quem lembrar, eu usei nessa fala, eu sempre quis e sempre vou trabalhar para que o sistema funcione a todos, porque todos são iguais perante a lei. E a saúde é um direito de todos. A Constituição é muito clara nesse ponto. Então, portanto, nobre vereador, parabéns por sua atitude. E entenda sempre que toda e qualquer pessoa pública, ela está sempre sendo ou criticada ou elogiada. E o que a gente tem que valorizar é de onde parte o elogio e é de onde parte a crítica. E os grandes homens sempre sofreram isso. Mais ou menos, mas sempre sofreram. E eles fizeram história. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Embora não consiga terminar, mas eu gostaria depois, se eu conseguir uma parte, só uma coisa que eu deixei de falar. Muito obrigado.